a importância do processo na nossa vida. Tem situações que acontecem com a gente que não são agradáveis e às vezes essa situação está preparando a gente para o nosso propósito. Se você ainda não descobriu o seu propósito, se você não tem objetivo nem meta, você pode pensar assim: se a gente passa por processos na vida, mas eu não tenho propósito, eu não tenho objetivo, por que é que certas situações ficam acontecendo? Eu não faço mal a ninguém e tem gente que fica falando mal de mim. Eu nunca humilhei ninguém e tem gente que fica tentando me humilhar. Eu nunca diminui ninguém e tem gente que fica tentando me diminuir. Quando isso acontece, às vezes, é porque Deus sabe a sua missão e o seu propósito que você ainda não descobriu. E as situações estão te preparando para esse propósito lá na frente. Se hoje mesmo você pedir força ao universo ou a Deus, tem um vídeo no canal que eu gravei e o nome do vídeo é isso que Deus faz quando você pede algo. Nesse vídeo eu falo que se você pedir paciência, você não vai receber paciência. Vai receber a oportunidade de ficar paciente. No nosso processo de vida, o que é esse processo? O processo é uma preparação para um propósito. Se você está passando por um processo, significa que você está sendo preparado para algo. Quando você decide caminhar na luz, seguir a sua missão de vida, vão acontecer situações, vão aparecer dificuldades, vão aparecer obstáculos que vão te preparar. Mas claro que nem todo obstáculo, nem toda dificuldade é preparação para a sua vida, para o seu propósito. Porque às vezes, eu vou passar aqui para vocês o seguinte cenário. Se você repete o mesmo erro, pessoal, agora está dando vento e sempre que dá o vento fica o som no vídeo. Aí deixa eu ajeitar aqui a câmera. Pronto. Passar aqui para vocês o seguinte cenário. Se você repete o mesmo erro várias vezes, você já não está no processo. Se você comete um erro uma vez e você aprende, você está seguindo o seu processo. Se você continua repetindo esse erro mais de uma vez, isso não faz parte do seu processo. As coisas que acontecem com você porque você repete o mesmo erro várias vezes, comete esse vacilo, não tem nada a ver com o processo. Isso não está te ajudando. Caso aconteça de você errar ou fracassar uma vez, você não sabia, ou você até sabia, mas tentou e não deu certo, e você aprende algo, você pode seguir em frente. Essa aprendizagem vai te ajudar. E falando de aprendizagem, no processo de vida que você passa, as aprendizagens que você tem, é importante que você se lembre. É muito importante. As coisas que você aprendeu no seu processo, você precisa lembrar, porque o que foi aprendido é necessário ou é preciso utilizado quando você estiver no seu propósito. Se você passa pelo processo, você aprende e você não lembra do que aprendeu, ou não lembra de tudo, ou não lembra da maioria das coisas que aprendeu, acaba que você chega no ponto que quer e quando chega lá, você não fica muito tempo. Ou então você não sabe lidar, porque você não está lembrando o que aprendeu. Tem uma frase que me ajudou muito no começo, que é a seguinte: quando você foca na dor, você continua a sofrer. Se você foca na lição, você continua a crescer. Quando você aprende lições, você foca nessa lição. Você esquece a dor e aprende a lição. Essa lição, ela vai servir no futuro. Se você não se lembrar dessa lição, existe a possibilidade de você não se dar bem no futuro. Mas se você lembrar dessa lição, ela vai ser útil quando você estiver lá na frente. São pequenas coisas que a gente precisa lembrar. Caso você não esteja lembrando as coisas, separe um momento para refletir, para buscar lembrar, porque isso é muito importante. Quando a gente erra uma vez e aprende, faz parte do processo. A gente continua evoluindo, continua crescendo. Cometer o erro mais de uma vez, aí já é atrasar a caminhada. No processo da gente,
tem momentos que a gente vai passar por dores. E essas dores fazem parte. Às vezes, nem toda dor que a gente passa significa que é o nosso processo. Por quê? Porque, como eu já falei da questão de você lembrar das lições, às vezes você passa por uma dor e você não aprendeu a lição dessa dor. Chega lá na frente, você acaba sofrendo essa dor de novo. Quando você passa por uma dor, é importante que você busque aprender algo com ela e ver se encontra alguma lição, que essa lição vai fazer com que você não sofra essa dor de novo. Às vezes você fica sofrendo dores passadas porque não conseguiu aprender essas lições e não está avançando na vida. A estagnação, que muitas pessoas falam, tem muito a ver com isso. Você passa por uma situação, não aprende com ela, chega lá na frente, você cai na situação de novo. Acontece aquele negócio de novo, porque você não aprendeu. É importante estar na condição de aprendiz. No processo que você passa para chegar no propósito, estar na condição de aprendiz é fundamental. Se você não estiver na condição de aprendiz, pode ser que você, ou quando chegue na linha de chegada, não lide muito bem com as situações, ou então você nem chega. Outra coisa que é importante eu comunicar aqui para vocês em relação ao processo de vida que a gente passa é o seguinte: existem coisas que podem atrapalhar a nossa caminhada. Como eu falei aqui para vocês, de você estar na condição de aprendiz, é o que? Você está na condição de aprendiz, como aprendiz, você presta atenção, você escuta as pessoas, escuta as coisas boas e etc. Só que tem outra coisa que você pode pensar que é oposta a essa, mas não é, que é a importância de não dar ouvidos, a importância de não levar em conta algumas coisas ditas. Por quê? Se você está seguindo seu processo, você vai se curando, você vai evoluindo, você vai melhorando, você vai aprendendo. Ok, você vai construindo em si algo bom. Só que você precisa se acautelar. O quê? Existem sementes ruins, venenos, que podem acabar corroendo a boa construção que você anda fazendo. Você está aprendendo, está evoluindo, está crescendo, está seguindo em frente, você está bem. Aí acaba que alguém fala alguma coisa negativa e você escuta. Você aceita aquilo para si. Na hora que você faz isso, é como se você estivesse construindo uma casa, e nessa casa você aceitou o cupim. Aí aquela negatividade vai acabar atrapalhando a sua construção. E isso podendo gerar, inclusive, sofrimento em você. Às vezes você pode estar sofrendo não por causa da vida, mas porque você deu ouvidos a coisas ruins que as pessoas disseram para você. Por isso que é importante que você não dê ouvidos a determinadas coisas. Não aceite em sua mente. É importante durante o processo e até no propósito que você proteja a sua mente. Esteja na condição de aprendiz, tenha a mente aberta e ao mesmo tempo proteja a sua mente. Essa proteção ela é muito importante e fundamental. Se você passa pelo processo, chega no propósito, não proteger a sua mente, pode ter sementes ruins. E quando você chega no propósito, acaba cometendo erros. Como assim? Você já viu pessoas que passou pelo processo, teve humildade, foi bem. Quando chega no topo, acaba às vezes tomando atitudes que não correspondem com bons valores. Ou seja, não era com respeito, não era com a verdade, não era com a justiça. E a pessoa começa a ir contra isso quando chega no topo. É porque durante o processo ela não cuidou da mente dela. Acabou aceitando essas sementes ruins. Lembre-se dessas duas coisas. Condição de aprendiz, mantendo a mente aberta. E e proteger a sua mente. Tudo isso é importante no seu processo. Esse é um vídeo que está com 10 minutos. E é isso aí, pessoal.
Se inscreve no canal, compartilha o vídeo e se você tem interesse em lições de vida ou em desenvolvimento pessoal, no link da descrição tem meus 2 livros, o de desenvolvimento pessoal e o de lições de vida. Se você tiver interesse, é só adquirir. Bom pessoal, é isso aí, até o próximo vídeo.